Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, terça-feira, vamos que vamos. Amanhã tem Bahia em campo pela Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço vai enfrentar a equipe do Confiança pela Copa do Nordeste. No vídeo de hoje eu quero trazer todas as informações sobre essa partida para você, torcedor, ficar muito bem informado no que é que deve acontecer no dia de amanhã. Iremos falar também sobre o final de semana duplo do Bahia na Arena Fonte Nova. Isso mesmo, você não entendeu errado. Sábado tem jogo pela Copa do Nordeste contra a equipe do Náutico e no domingo a gente tem jogo das mulheres de Aço enfrentando a equipe da Ferroviária de São Paulo. Vou explicar tudo para vocês no que é que deve acontecer nesses jogos. Se você quiser ir também, até para você ficar muito bem informado. E vamos falar sobre o mercado de transferências. Afinal, a gente sempre comenta aqui em quase todos os vídeos. Eu vou atualizar para vocês as informações sobre os jogadores que o Bahia demonstrou interesse. E eu quero trazer uma informação muito importante sobre o goleiro Léo Jardim. Informação apurada por mim que eu quero destacar no vídeo de hoje. Então não esqueça de deixar o teu gostei, que é muito importante para ajudar o nosso trabalho e também o nome do Esporte Clube Bahia. E eu conto muito também, meu povo, com a tua participação aqui nos comentários, comentando, desabafando, dando a tua opinião, enfim, falando o que quiser aqui nos comentários sobre os assuntos que a gente vai falar no vídeo de hoje, até para criar essa interação aqui com vocês, para eu saber a opinião, para eu saber o que é que vocês estão pensando. É muito importante para o meu trabalho, é muito importante para mim também criar essa interação aqui com vocês. Conto muito com a tua participação e também não esquece de se inscrever para poder ajudar o nosso canal a chegar a 20 mil inscritos. Confere aí se você ainda está inscrito. Se você não tiver, clica no botão de se inscrever que vai ajudar muito aqui o meu trabalho. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, até porque eu estou tomando muito tempo de vocês aqui na introdução. Vamos falar sobre, de fato, né, esse jogo que vai acontecer no domingo lá na Arena Fonte Nova, entre Bahia e Ferroviária de São Paulo. Para quem não viu o post do Bahia, o Tricolor de Aço pediu para esse jogo ser na Arena Fonte Nova, né, as mulheres de Aço poderem jogar assim, no estádio maior, com a presença talvez de um público maior também durante os jogos. O Bahia que estava mandando alguns jogos do feminino lá em Feira de Santana, e aí pediu para trazer esse jogo para Salvador. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, então se você quiser comparecer ao jogo, se você quiser prestigiar lá as mulheres de aço, vale a pena, o ingresso é bem acessível, até para que às vezes quem não tem condição de pagar um plano de sócio, para quem não tem condição de pagar o ingresso e tal, para ir nos jogos do time masculino, se você quiser ir prestigiar o time feminino, quiser ir também para o estádio e tal, é uma boa oportunidade, até para levar a família também. Geralmente esses jogos do feminino são bem tranquilos, não tem confusão nenhuma e tal, até porque o time adversário, né, não tem torcida, então não é aquela coisa que é super lotado, enfim, é bem tranquilo. Se você quiser ir para levar os filhos, quiser ir levar para levar a família, é muito bacana mesmo, tá bom, meu povo? Vale a pena prestigiar aí as mulheres de aço que tá brigando pela classificação, hein, para a próxima fase, para a fase final. Não é um time como no ano retrasado que brigou para não cair e foi rebaixado para a segunda divisão. Esse ano é completamente diferente, é um time novo, é um time com mais investimento, com mais jogadoras, né, de qualidade para o time brigar na parte de cima da tabela. Então, se você quiser ir lá comparecer, vai lá comparecer e dar essa força para as mulheres de aço. Falar agora com vocês sobre o jogo contra a equipe do Confiança. O Bahia se preparou e finalizou a preparação no dia de hoje para enfrentar a equipe sergipana no dia de amanhã. É o Bahia tentando garantir a tentando garantir, perdão, a primeira colocação de uma forma geral ali da Copa do Nordeste, já de forma antecipada nessa partida, se vencer a equipe do Confiança. O time do Confiança, né, que vem de uma vitória sobre a equipe do Brusque por 4-1 na Série C, lá no estádio do Batistão. Eu vou falar sobre isso com vocês também agora nessa parte do vídeo, falar sobre o time do Bahia. Tem uma informação importante para falar, como eu já antecipei em outros vídeos aqui do canal. Danilo Fernandes está confirmado por esse jogo, inclusive ele viajou com a delegação, né? A delegação viajou de ônibus, Salvador, Aracaju, aqui pertinho ali pela linha verde, 5 horas de viagem. A delegação do Bahia optou, né, por ir de ônibus, não ir de avião, e aí fretou um ônibus, e aí foi todos os jogadores, eles tiraram foto e tal, e quem estava nesse ônibus, Danilo Fernandes. Como eu já tinha antecipado aqui, ele pediu para jogar essa partida, diferente do restante do elenco, né, que ganhou folga. A maioria dos jogadores ganharam folga, assim, viajaram, foram ver a família, amigos, e tá tudo certo também, tá tudo bem, eles merecem essa folga. Até o técnico Rogério Ceni não vai estar à disposição, né, não vai estar ali na beira do campo, ele vai estar ele foi viajar, na verdade, para São Paulo para ver a família e tal, que já tinha bastante tempo que ele não fazia esse tipo de coisa, desde o início do ano. E aí o Danilo Fernandes foi por uma opção contrária, ele preferiu jogar essa partida, ele que é o terceiro goleiro, não vem tendo oportunidades, pediu para jogar, pediu aí a comissão do Rogério, a comissão também do Leonardo, para ser o goleiro titular desse jogo.
jogo e provavelmente será ele, tá? Goleiro experiente, goleiro para ajudar essa molecada que vai enfrentar esse jogo amanhã pela Copa do Nordeste, um cara experiente, um cara que pode agregar demais no vestiário e o Danilo tem total respeito, assim, tem o Danilo é um baita profissional, é um cara que merece muito o nosso respeito, porque é um cara que se dedica, nunca fez cara feia, nunca reclamou, nunca criou um ambiente ruim por não estar jogando, é um cara de fato profissional, ele significa mesmo essa palavra, profissional, é um baita profissional e que ele tem uma ótima partida no dia de amanhã. Vitor, o time do Confiança é bom, vai colocar dificuldades? Meu povo, o time do Confiança, antes desse jogo do Brusque que eu citei para vocês que venceu, vinha num momento muito ruim na temporada, era um dos últimos colocados ali da Série C, a expectativa do Confiança era brigar no meio da tabela para tentar chegar no G8 e tentar lutar pelo acesso, mas é um time que demonstrou ser muito ruim. A verdade é essa, é um time que não conseguiu engrenar, um time que não conseguiu ter bons resultados, ser uma boa sequência, inclusive demitiu o treinador que começou a temporada, né, o Vaguinho Dias, o cara começou a temporada, foi campeão sergipano, teve um início ruim na Série C, foi mandado embora, então é um time que está no momento de tentar se reconstruir, tentar encontrar os resultados, tem a Copa Nordeste também, claro, como um principal desafio até assim, aqui na temporada, é uma possibilidade de chegar numas quartas de final, numa semifinal de competição, que é importante para a visibilidade do clube, ainda mais para o futebol sergipano, então Confiança vem para esse jogo sabendo que vai enfrentar um time alternativo do Bahia, que tem totais condições de vencer por estar jogando em casa, mas também não é lá essas coisas todas. Se o Bahia souber jogar a partida, se tiver tranquilidade para jogar, para colocar a bola no chão e trabalhar, pode sim colocar algum tipo de dificuldade para a equipe sergipana e conquistar um bom resultado na Arena Batistão. Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai ser essa partida. O gramado é muito bom, eu estava lá no início, na final do Campeonato Sergipano, né, com Itabaiana, o ambiente assim do estádio interno é muito bom, o gramado, estrutura, tem tudo para o Bahia poder fazer uma partida amanhã de excelência e conseguir esse resultado positivo. Tá bom, meu povo? Tá informado para vocês? Vamos falar agora sobre o mercado de transferências? Vamos falar sobre o Léo Jardim, goleiro do Vasco da Gama, que a gente já falou sobre outras aqui oportunidades, sobre a situação que ele vive no Vasco, de ser um cara que está tentando a renovação de contrato, o Vasco está oferecendo isso, aquilo, e os empresários não aceitam ainda a oferta do Vasco, né? O Vasco mandou uma última oferta agora, essa última oferta, com um contrato até 2030, aumento de salário, bônus, um monte de coisa, e foi recusada pelo staff do Léo Jardim, que enviou uma contraproposta, perdão. Segundo o Márcio Martins, o goleiro não quer ficar mais no Vasco da Gama, recusou essa proposta, fez uma contraproposta, mas não quer ficar no Vasco. E tem o Fluminense também atrás, assim, de olho, interessado, observando a situação para tentar uma investida. O Fluminense que renovou, inclusive, o contrato com o goleiro Fábio, mas, segundo o Márcio Martins, também quer a contratação do goleiro Léo Jardim. Com a informação que eu tenho para passar para vocês, o foco do Bahia não é o Léo Jardim, eu explico por quê. O Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o final do ano. Se o Bahia fosse antecipar e fazer um movimento agora de contratar um goleiro nessa segunda janela de transferências, provavelmente não será o Léo Jardim. Por quê? Porque o Léo Jardim já tem alguns jogos com o Vasco, né? Tá fazendo jogo atrás de jogo no Campeonato Brasileiro e tá, assim, eu não olhei se ele já tem 7 jogos, mas se não tiver já 7 jogos, tá muito próximo de atingir essa marca e aí vai ficar indisponível para qualquer clube do futebol brasileiro. Óbvio que ele pode assinar um pré-contrato, pode vir para cá no final do ano e aí o Bahia tem o Patrick Sequeira e o Léo Jardim, mas é muito difícil que o Bahia opte por esse movimento por dois fatores. Por quê? Porque o cara não vem para cá, o Léo Jardim, por exemplo, não vem para cá para ser reserva do Patrick Sequeira. Ele não vai assumir esse papel de, assim, sabe, secundário, sendo que ele tem a possibilidade, ele tem futebol para ser protagonista em qualquer clube do futebol brasileiro, porque é um cara, na minha opinião, muito bom, tem entre os melhores goleiros do país. Se o Bahia fosse fazer esse movimento, seria no final do ano, e aí não contrataria o Patrick Sequeira agora, esperaria pelo Léo Jardim até o final do ano, se o Léo Jardim, né, conseguisse assinar um pré-contrato, e aí o Bahia poderia tentar antecipar a vida dele no meio do ano, mas é muito difícil pela questão que eu expliquei para vocês do Campeonato Brasileiro, ele não poderia participar de nenhum jogo, e aí só esperaria para o final do ano. Ou seja, é uma situação muito complicada, o Bahia demonstrou interesse, observou a situação do Léo Jardim, principalmente essa questão do impasse, né, pela renovação contratual, mas se o Bahia optar pelo movimento agora de contratar, e como está tentando contratar o Patrick Sequeira agora no meio do ano, dificilmente o Léo Jardim vai ser o escolhido agora no meio do ano por conta dessa situação do Campeonato Brasileiro. Se fosse acontecer, seria no final do ano e aí o Bahia não colocaria, não contrataria, perdão, nenhum jogador agora no meio do ano, nenhum goleiro e esperaria pelo Léo Jardim até o final da temporada. Qual a tua opinião em relação a isso, né? Bom, comenta aqui embaixo, explica para mim o que tu pensa disso. Não esquece de deixar o teu gostei, não esquece de se inscrever. Ah, meu povo, e outra coisa, tá? Rapidinho, um assunto bem rápido mesmo, sobre a galera do Info Bahia, que tinha um canal aqui no YouTube, infelizmente teve um problema lá com a plataforma, o canal deles foi excluído aqui do YouTube e eles criaram um novo canal que se chama Café com Leiro. Se você era inscrito do Info Bahia, se você gostava dos conteúdos assim como eu, sempre gostei do Leiro, sempre admirei o canal, o trabalho deles,
Não se esquece de passar lá, pesquisa aí no YouTube, Café com Leiro, se inscreve lá, dá essa força para eles. Eles estão começando um canal assim, do zero, novo. Eu sei como é, eu sei quanto é difícil esse tipo de coisa. Então dá essa força para eles se você puder. Não esquece também de compartilhar isso lá no grupo de WhatsApp assim, aí do Bahia. Fala, galera, o canal do Info caiu e tal. Agora o nome é Café com Leiro, divulga o canal lá, que é muito importante para ajudar o trabalho dos caras, que é um trabalho de excelência, tá bom, meu povo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau.